Nos últimos anos, a Alemanha tem enfrentado uma série de desafios econômicos que têm abalado as bases da sua estabilidade financeira. O país, com uma população de mais de 83 milhões de pessoas, outrora um símbolo de poder e prosperidade, hoje enfrenta sérios problemas econômicos. As consequências são significativas, tanto para a região quanto para o mundo. Atualmente, a Alemanha está à beira de um grande colapso iminente. A estagnação econômica, a crise industrial, a crise do sistema educativo e a crise econômica estão entre as principais causas do seu colapso. Mas como e por que, de fato, a Alemanha chegou a essa situação? É isso mesmo que vamos esclarecer neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieczykoneski e você está no Econotalks. A Alemanha está em crise. Depois do aumento dos preços de energia e da saída de algumas empresas internacionais, o país está afundando em uma crise nacional, social, cultural e financeira sem precedentes. Os desafios são muitos. A taxa de criminalidade em áreas urbanas aumentou 10% desde 2020, com o desemprego subindo para 5,7%. As tensões sociais têm se intensificado, com protestos e confrontos frequentes nas principais cidades. A pressão sobre os serviços públicos, como saúde e educação, aumentou drasticamente, com hospitais relatando um aumento de 25% na demanda por serviços de emergência. A crise total está abalando as fundações da sociedade alemã, deixando o futuro do país cada vez mais incerto. Recentemente, o país vive uma crise migratória, com milhares de pessoas deixando a Alemanha em busca de melhores condições de vida no exterior. A fuga de cérebros e trabalhadores qualificados tem exacerbado a crise econômica, com setores cruciais enfrentando escassez de mão de obra e perda de expertise. A crise migratória tem gerado debates acalorados sobre as políticas do governo e a sustentabilidade do modelo econômico alemão, sob a chancela de Olaf Scholz. Berlim, a capital, está enfrentando uma crise econômica sem precedentes. Com uma população de 3,7 milhões de habitantes, Berlim enfrenta um déficit orçamentário enorme, resultado em cortes drásticos nos serviços públicos e demissões em massa de funcionários municipais. Especialistas alertam que outras cidades em todo o país estão agora vivendo à beira do colapso e completamente dependentes do Estado. A crise em Berlim é um sintoma alarmante de uma crise mais ampla que afeta várias cidades alemãs, onde a má gestão financeira e a diminuição das receitas fiscais têm exacerbado a instabilidade econômica local. Essa situação crítica reflete a fragilidade das finanças municipais na Alemanha, com muitas cidades importantes enfrentando déficits crescentes e a necessidade urgente de intervenção governamental para evitar um colapso ainda maior. A Alemanha está enfrentando quebras significativas em suas indústrias, com a produção industrial caindo 3,5% no primeiro semestre de 2024 em comparação ao ano anterior. A concorrência das indústrias sul-coreanas e chinesas no mercado mundial tem sido intensa, levando a uma queda nas exportações de manufaturados em 4,8%. Este é o maior retrocesso na indústria alemã desde a crise financeira de 2008, com setores-chave como o automotivo e o químico sofrendo reduções de produção de 6% e 5,2%, respectivamente. A desaceleração industrial está colocando em risco milhares de empregos, com a previsão de um aumento de 15% nos cortes até o final do ano. A economia alemã tem enfrentado dificuldades significativas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, que resultou em um aumento de 25% nos custos de energia. Fortemente dependente do gás russo,
a Alemanha viu sua economia contrair 0,8% em 2023, com previsões de uma nova contração de 0,5% em 2024. As exportações também sofreram um declínio de 3,2% devido às mudanças nos padrões globais do comércio. O alto custo de vida tem se tornado um fardo crescente para as famílias alemãs, com a inflação elevando os preços dos alimentos em 8,7% e os custos de moradia em 12% só no último ano. Além disso, a escassez de trabalhadores tem se tornado um problema estrutural, com um déficit de mais de 400 mil vagas não preenchidas em setores essenciais, impactando diretamente a produtividade e o crescimento econômico do país. A Alemanha, que enfrenta uma recessão devastadora, que já é considerada a mais grave em mais de 3 décadas. A inflação anual, em 6,2% em julho de 2024, faz com que os preços disparem, tornando o custo de vida insustentável para muitas famílias. O Banco Central da Alemanha alertou que o país está entrando na mais longa recessão da história moderna, prevendo que a contração econômica se estenderá por vários anos. A taxa de desemprego, atualmente em 5,7%, está projetada para aumentar significativamente, atingindo 10% até o final de 2025. Esta crise econômica está resultando no pior nível de vida em mais de 30 anos, com salários reais em queda livre e uma pobreza crescente. As famílias estão lutando para sobreviver ao caos. A combinação de inflação alta, desemprego crescente e uma recessão prolongada está devastando a economia alemã, deixando um rastro de dificuldades e incertezas. Milhares de pessoas estão abandonando a Alemanha, em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Entre os anos de 2022 e 2023, mais de 80 mil pessoas abandonaram o país. Uma migração em massa não vista em décadas. A Alemanha, antes considerada um exemplo de prosperidade, agora é vista por muitos como um lugar incapaz de oferecer a estabilidade que outrora prometia. Dados recentes mostram que a emigração aumentou em 20% em comparação com anos anteriores, com muitos optando por se estabelecer em países como Estados Unidos, Canadá e Austrália, onde as perspectivas econômicas são mais promissoras. Este abandono está exacerbando a crise demográfica, com uma força de trabalho cada vez menor e uma população envelhecendo rapidamente, agravando ainda mais os problemas econômicos e sociais que o país enfrenta. As escolas alemãs também estão enfrentando uma crise profunda, com um déficit de mais de 30 mil educadores em todo o país, resultando em turmas superlotadas e uma queda na qualidade do ensino. A falta de assistentes sociais também é alarmante, com 20% das escolas relatando que não tem nenhum apoio especializado para lidar com questões comportamentais e emocionais dos alunos. A violência escolar tem aumentado, com incidentes relatados subindo 15% nos últimos 2 anos. Além disso, 40% dos professores estão relatando níveis críticos de estresse, levando muitos a se afastarem por problemas de saúde, o que agrava ainda mais a situação do sistema educativo alemão, antes considerado um exemplo. Olaf Scholz, o chanceler alemão, insiste que a instabilidade persiste, apesar das dificuldades econômicas, inflação e desafios no mercado de trabalho. Embora alguns indicadores econômicos possam parecer positivos ou que estejam melhorando, eles mascaram problemas fundamentais. O desemprego historicamente baixo sugere que o país enfrenta uma escassez crítica de mão de obra, o que é realidade, indicando que as capacidades de produção estão esgotadas. Além disso, as receitas de exportação, especialmente na indústria automobilística, diminuíram drasticamente em 30% a 35%, agravando a crise. Isso demonstra que a pressão sobre a economia alemã, exacerbada pelos altos custos de energia e pela dependência de mercados externos, continua a crescer, e a situação deve piorar. A Alemanha, que antes era um símbolo de força e resiliência, agora se debate em meio a uma crise. A explosão de problemas econômicos e sociais que assola suas comunidades. As ruas, antes vibrantes, estão enfrentando novos desafios, com a desigualdade crescente e uma qualidade de vida em declínio total. A situação da Alemanha não mostra sinais de melhora a curto prazo.
E o futuro depende da capacidade do país de enfrentar esses desafios de forma eficaz. Se as autoridades não agirem, a crise corre o risco de se aprofundar, levando a mais sofrimento e instabilidade. Embora a Alemanha possa parecer uma das maiores economias do mundo, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja tentando abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste. A crise migratória está causando tensão social e a recessão econômica está espalhando o caos e a miséria. A situação da Alemanha não é nada simples e o futuro é totalmente incerto. A Alemanha está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia da Alemanha tem salvação? Bem, deixe seu comentário abaixo e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieques e Koneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.